Comissão mercantil. Esse contrato interessa mais ao direito comercial. Comissão vem do latim, comitere, que significa incumbência, atribuir uma tarefa a alguém. Hoje em dia, o contrato de comissão é usado por grandes empresas que trabalham com exportação de café, soja, açúcar. Afinal, essas empresas não podem estar em todos os mercados. O comitente transfere seus negócios em busca do lucro ao comissário. Quem vai negociar, vender bens a terceiros por conta do comitente? É contrato personalíssimo, pois existe mútua confiança entre comitente e comissário. Um conceito. Então, o comitente contrata o comissário para comprar e vender a terceiros certos bens móveis, agindo o comissário em nome próprio. 694. Mas por ordem do comitente, no 695, que lhe confia o seu comércio e lhe paga uma remuneração. A comissão se encontra no 701. O comissário cuida dos interesses do comitente, devendo prestar contas semelhante a uma representação. 709. A comissão é espécie de mandato, porém no mandato o mandatário age em nome do mandante e não há fins comerciais. Na comissão, o comissário age em nome próprio e o comitente pode ser desconhecido do terceiro com quem o comissário negocia. Mas por interesses comerciais, o comissário pode revelar quem é o comitente. O comissário, que se afasta das instruções do comitente, responde por perdas e danos. 704. Pois o contrato é feito no interesse do comitente, embora em nome do comissário. 696 e parágrafo único. A comissão não tem fim em si mesmo, é contrato preparatório de outros que o comissário vai celebrar com terceiros. Cláusula del credere. Da confiança. Obrigação do comissário de responder solidariamente com um terceiro comprador perante o comitente. Exemplo, o comissário vende café do comitente e dá prazo ao terceiro para pagar, porém o terceiro não paga, devendo então o comissário pagar o comitente e ir executar o terceiro, inserindo-se esta cláusula del credere. Fará o comissário jus a uma remuneração maior face o risco assumido. 698. A regra geral é o comissário contratar em seu nome, por conta e risco do comitente, 697 e 693. Se o terceiro paga à vista e é o comitente que não entrega o bem, o terceiro só poderá processar o comissário, 694. Agência e distribuição. O legislador trata simultaneamente, no capítulo 12, de dois contratos, o de agência e o de distribuição. Vamos a eles. Agência é o também conhecido como contrato de representação comercial, regulado pelo Código Civil e pela Lei 4.886 de 65, sendo semelhante ao contrato de mandato e de comissão. Dá uma olhada no parágrafo único do 710 e o 721. O contrato de agência é útil para o comerciante que quer expandir suas vendas em outras praças, como uma longa mão da empresa. Face à autonomia da vontade, a liberalidade das partes é grande em misturar aspectos da compra e venda, comissão, do mandato, da agência e da distribuição, sempre com vistas ao lucro e o aquecimento da economia. O que vai diferenciar a agência da comissão é porque na agência a coisa vendida tem marca, 711. Além disso, a agência não se aplica à cláusula del credere e o agente tem sempre que divulgar o nome do proponente, o que pode não ocorrer na comissão. Conceito. Contrato pelo qual o agente, representante comercial, sob remuneração, mas sem vínculo trabalhista, se obriga em caráter duradouro a negociar em certo lugar por conta do proponente. Primeira parte do artigo 710. Ao agente representante comercial, cabe fazer propaganda dos produtos do proponente, conhecer o mercado, captar a clientela, intermediar os negócios, fiscalizar os concorrentes, encaminhar os pedidos, tudo sob orientação do proponente. Está lá no 712. O agente deve ter cuidado para não vender além da capacidade de produção do proponente. 713, 715. O representante comercial precisa ser registrado no conselho da categoria, nos mesmos termos da OAB para os advogados, do CREA para os engenheiros, do CRM para os médicos. O agente pode também promover a atividade do proponente, como agente de futebol que revela jogadores. Também é agente conhecido como promotor de eventos, dedicado a promover shows, comícios, jogos e feiras. Agente é autônomo e tem seus próprios empregados, sem vínculo como proponente. O agente só pode atuar em área específica e com aquela marca, divulgando-a. Na marca norte do estado de Pernambuco,
vendendo cerveja Brahma, por exemplo, artigo 711. É contrato bilateral, oneroso, comutativo, personalíssimo, duradouro e informal, podendo ser verbal. Ao representado comerciante, cabe fornecer os produtos vendidos, pagar a comissão do representante e respeitar sua exclusividade na área, não podendo naquela região constituir outro representante. Distribuição. Quanto o agente tem nas suas mãos à sua disposição a coisa do proponente. O contrato de agência chama-se de distribuição, artigo 710. O agente distribuidor se obriga a comprar do proponente fornecedor regularmente coisas para serem revendidas em determinada região. Exemplo: as distribuidoras, revendas de veículos. O agente promove negócios e o distribuidor realiza as vendas. A corretagem. Dá uma olhada no conceito lá no artigo 722. O exemplo: corretor de imóveis, de automóveis, de seguros, de obras de arte. A palavra deriva do latim cursitare, correr de um lado para o outro. É profissão antiga e importante, hoje divulgada em anúncios, jornais e cartazes em edifícios. O corretor é um mediador, intermediário entre as pessoas interessadas em fazer negócios. O desenvolvimento do comércio fez surgir intermediários para localizar interessados e aproximar as partes. Trata-se de contrato acessório, que visa concluir outro negócio principal, assemelhando-se aos contratos por intervir em negócio alheio, circulando riquezas, estimulando vendas, trocas e locações. Além de acessório, a corretagem é bilateral, onerosa, consensual, pode ser verbal e aleatória, depende de haver conclusão do negócio principal. O corretor deve agir com zelo. Exemplo: corretor de quadros deve entender de arte, 723. E só terá direito à remuneração, à comissão, se a corretagem tiver resultado útil e o negócio principal for concluído, 725. Qual o valor da comissão? Resposta: artigo 724. Admite-se corretor de casamentos para aproximar noivos? Não, pois casamento não é contrato. Casamento é a proteção que a lei dá à família, e a família é a base da sociedade. Além disso, o contrato é feito com fins de lucro e interesse patrimonial, já casamento é feito por amor. Além do Código Civil, existem leis especiais regulando a corretagem, 729, como a de imóveis, Lei 6.530 de 78, e de seguros, Lei 4.594 de 64. Contrato de transporte. Conceito: é o contrato pelo qual uma pessoa, geralmente uma empresa, se obriga a transportar pessoas ou coisas de um lugar para o outro mediante o pagamento de um preço. Artigo 730. Os primeiros contratos de transporte eram marítimos. Hoje em dia, navios, aviões, trens, caminhões transportam coisas, animais e pessoas em todo o mundo, incrementando os negócios e o turismo. Artigo 732. Transporte é serviço essencial realizado por particulares, mas fiscalizado pelo Estado. Características: é contrato bilateral, consensual, oneroso e comutativo. Possui duas espécies: transporte de pessoas, quando o transporte é de pessoas, a bagagem do passageiro é acessório da pessoa, não se tratando de transporte de coisa. O transportador deve preservar a integridade do passageiro até o fim da viagem, reservando-lhe o espaço e o alimento necessário para deslocamento. Exemplo: poltrona, lanche em viagem longa, bem como cumprindo com o horário, 737. E se ocorre um assalto, um acidente no ônibus, o passageiro é ferido, pode-se processar a empresa? Talvez sim, 735. Talvez não. Afinal, segurança é obrigação do Estado e não do particular, 734. Sublinhe força maior. Transporte gratuito não gera responsabilidade. Exemplo: emprestar um ônibus para os funcionários irem à praia no domingo, 736. Por sua vez, o passageiro deve pagar a passagem, sob pena de retenção de sua bagagem pelo transportador, 742. O passageiro deve também ser educado no trajeto, 738. Transporte de coisas. Ocorre quando uma coisa é expedida por um remetente para um destinatário, através da transportadora, mediante o pagamento de um frete. Exemplo: motoqueiro transportando documentos pela cidade, navio transportando máquinas pelo país. A coisa e o destinatário devem estar bem identificados para evitar que a coisa errada chegue à pessoa errada.
743. O contrato se prova através do conhecimento, que é um documento emitido pelo transportador quando recebe a mercadoria, 744. A empresa deve ter cuidado no transporte e na guarda da coisa, inclusive sendo equiparado ao depositário, 751. É prudente fazer seguro para cobrir os prejuízos em caso de acidente, 749 e 750. O destinatário tem 10 dias para analisar se a coisa transportada sofreu avarias, parágrafo único do 754.